baralhadas, então deixem-me enfatizar alguns pontos para ter a certeza que todo mundo entendeu. Nós aqui calculamos o que acontece em B e o que acontece em C. E o resultado daquela caixa mais esta caixa dá 1. Ou seja, que eu, fazendo a conta como eu fiz, uma parte dos fótons chegam a C, uns chegam a B. Ok? E portanto a soma dos dois dá 1. Não é nenhuma caixa dá 1 individualmente. É a soma das duas caixas que dá 1. Probabilidade em B mais probabilidade em C dá igual a 1. Diga. Ok. Então é isso que eu agora quero explicar. O que é onde é que está o C e o B? O C e o B, aqui na figura, eu quero representar assim. Eu tenho aqui, eu envio verticalmente e recebo aqui verticalmente, ou então reflete e volta verticalmente. Ou seja, tudo está a acontecer verticalmente. Ok? Agora, como é que eu obrigo tudo a acontecer verticalmente? Se eu quiser mesmo que aconteça tudo verticalmente, posso criar um fio de fibra óptica, pôr um fio, metade do fio é um material, a outra metade é outro material, ponho escuro à volta, pronto, aí tudo bem, aí tudo acontece dentro do fio verticalmente, ok? E aí ou continua ou volta para trás, certo? Não há cá milagres, ok? Agora, se eu fizer normalmente com o vidro e olhar, o que é que acontece? Bom, aí não é perfeito, não é tudo vertical. Eu envio um fóton verticalmente, ele vai verticalmente. Mas ele não pode bater e voltar aqui para o lado? Pode, mas isso foi o que vimos na primeira aula. Essa distância não é a distância mínima. O mínimo é bater e voltar. A outra distância não é a forma mais rápida de chegar, não é o mínimo. Então, essas outras trajetórias cancelam. Porque não estão na trajetória mínima. Mas estão lá, mas são muito, muito pequenas. Mas como estão lá, significa que estes números não pode ser exatamente 14.8 e este não pode ser exatamente 85.2. Porque no total tem de deixar espaço para ter um pouquinho nos outros. Então pronto, é 85.2, em vez de ser 14.8 é 14.799999999, muitos novos e muito lá à frente tem um 3. Ok? Pronto, não é exatamente, tem um pouquinho de probabilidade do fóton de repente voltar para o lado. E aí depende do experimento. Se eu tiver uma fonte de luz muito má, claro que aí manda fóton para todo lado. E aí tenho de considerar dois efeitos. O espalhamento, que era o que estávamos a ver primeiro, que tem uma probabilidade Qzinho de chegar aqui, Qzinho de chegar ali. Mais a parte da reflexão, que foi a conta que fizemos. Aí só ia complicar a nossa conta e colocar Qzinhos e R's, e eu só queria estudar a parte da reflexão, não estava a considerar a parte do espalhamento e a parte de espalhar a luz. Da mesma forma, é importante explicar uma coisa que se calhar algumas pessoas não entenderam bem. Quando eu desenho estas figuras, eu não estou a dizer que o fóton bate e sobe e desce cada vez mais para a direita. Ele não está aí mais para a direita e a usar o espelho todo. Tudo acontece verticalmente. Eu só desenhei assim para ser fácil de ver. Ok? Agora, o fóton também pode bater, ir até ali, voltar até aqui. E essas trajetórias também existem. Mas essas nem considerei porque não são a distância mínima. E pela mesma razão que explicámos no outro dia, contribuem muito menos porque cancelam. Porque essa trajetória cancela com uma ao lado que tem a distância um pouco diferente e por isso já dá a seta diferente. Ok? Então, implicitamente, eu já estou aqui a assumir que o que importa é vertical, porque se não for vertical, se o fóton vai para ali e volta e tudo, essas distâncias não são mínimas e isso vai ser irrelevante. Ok? Mas então tem vários fatores pequeninos. Tem esse fator, que as reflexões podem acontecer no outro lado, as trajetórias nem têm de ser retilíneas, a luz espalha. Então, estamos a estudar um efeito, o efeito da reflexão, ignorando os outros. Isso é válido muitas vezes. Quando estamos a olhar na água, pronto, a luz vem e sobe.
Mas, por vezes, pode ser importante considerar os dois fatores, a reflexão e o espalhamento. Pronto, tudo bem, aí a matemática ia ter Qzinhos e R's, ia ser mais complicada, mas acho que não íamos aprender nada. Por isso, neste efeito, no que estamos a fazer aqui, tudo é vertical. Aqui é vertical também, esta linha vermelha, eu não queria dizer que ela foi para a direita e voltou para trás. Não, é tudo vertical aqui. Eu só desenhei assim para ser fácil de ver a linha a subir e a descer. Ok? O outro ponto que eu queria enfatizar é que o que é difícil aqui nesta conta que nós fizemos? Eu quero enfatizar que há uma parte fácil e uma parte difícil. O que é fácil é decidir que há vários caminhos ali importantes e o tamanho dos caminhos. O tamanho da seta depois de cada caminho. Porque depois de cada caminho é só contar quantas reflexões, quantas transmissões. Cada reflexão é um fator de raiz de R, cada reflexão é um fator de raiz de 1 menos R. É só contar quantas vezes entrou, quantas vezes refletiu. É fácil. Então se refletiu 10 vezes, é raiz de R levantada a 10. E depois entrou e saiu, portanto é raiz de 1 menos R ao quadrado. Ok, tudo bem, isso é fácil. O que era menos óbvio e mais difícil é os sinais. Portanto, era só os sinais. A única coisa difícil, isso é importante entender, a única coisa que não era totalmente evidente eram os sinaizinhos aqui. Tudo o resto pode parecer complicado porque é a primeira vez que vocês estão a ver. Mas não é, é fácil. O resto é só ver quantas vezes é que reflete, quantas vezes é que absorve. Toda a dificuldade é os sinais. Se a gente começar a mostrar os sinais, obtém expressões diferentes. Em vez de 1 mais R, tinha 1 menos R, se eu trocar os sinais aqui. E aí já não dá, já adicionava, já não dava 1. Ok? O que é importante é estudar com cuidado os sinais para tudo funcionar. Okay? E os sinais significam a interferência. Isto é, se eu tiver um sinal a dar mais num caso, que é a interferência construtiva, em baixo tenho que ter o sinal menos, porque tem de ser destrutivo. Não posso ter construtivo nos dois, que a probabilidade aumentava e dava mais do que 1. E portanto eu não consigo fugir destes sinais, eles têm de aparecer em algum lado. Porque não pode dar os dois construtivo. Então, a dificuldade destas contas é sempre ter cuidado nos sinais. As setas têm sempre este tamanho, quando eu estou a estudar o caso destrutivo ou construtivo. A única coisa que mudaria se eu fizesse o destrutivo agora era trocar os sinais aqui. E eu passava de, em vez de 4% passar para quase 16%, 4% passaria para quase 0%. Porque as duas setas agora, em vez de se adicionarem, subtrair-se-iam. Ok? Então, sem fazer a conta, em detalhe, podemos já desenhar então qual o resultado físico do experimento e o que é que aprendemos sobre este estudo do vidro. Né? Porque já sabemos agora o que vai acontecer. Então, vamos agora aqui fazer uma previsão que os nossos amigos experimentalistas, físicos experimentais, podem depois descobrir e medir. Nós dissemos que tem uma altura do vidro, H, existe uma tal altura, né? Existe uma dada altura H, tal que tenho o meu detector aqui em C, tenho o meu detector aqui em B, e quando eu faço o histograma e vejo B e C, eu tenho quase tudo a chegar a B, uma percentagem grande, 85,2%, e aqui 15, 14,8%. Okay? Então, quando eu faço o experimento várias vezes, isto é o resultado. Okay? Para o vidro, com esta altura. Mas também existe outra altura em que a interferência, em vez de ser construtiva, e em vez de dar mais ou menos perto de 16%, dá perto de 0. O que é que eu preciso de fazer para chegar a essa altura? Mudo um pouquinho o H. Aumento o H um pouquinho para a seta rodar um pouquinho mais e agora, em vez de adicionar, subtrai. É só mudar um pouquinho o H. E então, o que significa é que se eu desenhar assim, a percentagem de fóton que chega a C, né? Eu estudo a percentagem que chega a C como função da espessura do vidro.
E o que é que eu vejo? Vejo que tenho uma espessura. Primeiro, se a espessura for 0, quanto é que chega a ser? Se a espessura for 0, nada. O vidro desaparece. A espessura é 0, desapareceu o vidro. Ok? Então começa em 0, e depois aumenta, e depois eventualmente quase cancela e continua assim. Em que aqui é o máximo, são os tais 15% mais ou menos, e a interferência construtiva, mas quando vamos aumentando, dá 0, etc. Okay? Da mesma forma, a curva para o B seria ao contrário. Para o B, quando este é máximo, o B é mínimo. A curva para o B seria, quando a espessura é 0, o B está a 100%. E quando esta espessura é máxima, o B é mínimo e dá 85%. Este gráfico não está feito à escala, não é? 15, 85, 100. Dá para fazer um pouquinho melhor, mas tudo bem. Está parecido, está mais ou menos bem. Então vai aqui, depois quando este dá 0, está tudo a chegar aqui. Quando este está aqui. Ok? E então, se eu estou aqui em C, se eu tenho aqui este vidro, não é? E estou em C, o que é que acontece? Há uma altura, depende da espessura, recebo muito sinal. Ok? Mas noutra espessura, recebo pouco sinal. Mas reparem, isso depende da velocidade que a seta roda. Não é? Porque se a seta rodar mais devagar ou mais depressa, o H que eu preciso para ter interferência construtiva muda. Ok? Ou seja, esta curva não é uma curva absoluta, depende da cor. Depende do tipo de luz, se for luz azul, se for luz vermelha. Então, isto é para um tipo de luz. Por exemplo, o período desta curva depende do tipo de luz. Então, eu podia ter uma coisa assim e uma coisa assim, mais longa, para outra luz. Isto podia ser luz de diferentes cores. Aqui são duas cores diferentes. Ok? Então, por exemplo, aqui, nesta espessura aqui, uma cor eu não recebo de todo e a outra recebo muito. Mas existe outra espessura aqui em que é o contrário. Recebo muito de outra cor e não recebo nada desta. Então, basta mudar um pouco a espessura, que o que acontece se eu olhasse é que via vermelho, depois via azul, depois via várias cores diferentes. Isso é o que acontece, por exemplo, quando temos óleo no chão. Quando tem óleo no chão, eu olho e vejo várias cores no chão. Ok? Exatamente porque a espessura não é exatamente igual, o óleo não é perfeitamente igual, e portanto tenho uma espessura que está boa para refletir azul, tenho outra que está boa para refletir vermelho, e por isso eu olho e vejo todos aqueles padrões coloridos quando está óleo no chão. Okay? Mas eu aqui o que vejo, reparem como é contraintuitivo. Isto foi um experimento que o próprio Isaac Newton notou que era muito contraditório. Que é, eu tenho o meu vidro e tenho uma probabilidade da partícula refletir. Tipo 4%. Isso era o experimento inicial, que só tinha o vidro. Certo? Eu só tinha o vidro e vi 4% é a probabilidade de refletir. E de repente, ponho um vidro grosso, né, e vou aumentando a espessura do vidro e de repente, cá em cima, começa a não receber fótons. Quer dizer, eu só estou a aumentar, só estou a dizer, também pode refletir cá em baixo, não é só cá em cima. O que eu esperaria era aumentar. Mas não, dependendo desta espessura, de repente não recebo nada, de repente recebo mais, de repente não recebo nada. Okay? Então, mais uma vez, é o tal exemplo em que eu envio um fóton, apenas, mas ele está a interferir com ele mesmo. Porque ele próprio sabe que pode refletir, mas também pode refletir primeiro em baixo, ou pode refletir 1000 vezes e depois sair. Então é como se o fóton é mais radical ainda do que nos dois buracos. É como se o fóton decidisse, eu vou 1 milhão de caminhos ao mesmo tempo, e depois adiciono todos e vejo qual é o meu resultado. Agora, se vocês querem dizer as palavras, o fóton dividiu-se em infinitas possibilidades, blá blá blá, podem, tudo bem. Okay? Isso é só palavras. A conta
é mesmo essa. É mesmo, eu tenho de adicionar esta soma infinita, faço a conta e vejo que as probabilidades funcionam direitinho, a soma das curvas dá 1, tudo bem. Agora, se quiserem dizer, é verdade que existem 1 milhão de fótons e tudo, parece que a pergunta faz sentido, porque gramaticalmente está correta, mas se forem a pensar logicamente, é uma questão de gosto. O que é que significa isso, ser verdade, que vai 1 milhão de vezes? Tem de ser mais específicos, de qual era o experimento que responderia sim ou não. Okay? Se disserem que este experimento, para eu conseguir explicar este resultado, tenho de somar tudo isto, e por isso eu interpreto como indo 1 milhão de vezes, então tudo bem. Okay? Nesse sentido, sim. Mas na realidade o experimento não é tão rico assim. O experimento só tem 2 barras, ou chega a B ou chega a C. O experimento não diz o fóton dividiu-se e tinha múltiplas personalidades e uou. Não, só chega ou chega a B ou chega a C. Faz plim em B ou plim em C. O resto de filosofias somos nós. Podemos colocar ou não, é o nosso gosto. Ora, alguma pergunta aqui? Como? Consigo. Sim. Exatamente. Portanto, se a pergunta é, quando a distância é muito pequena, aqui, quando eu começo a fazer a distância muito pequena, aí não é verdade que este caminho seja tão diferente assim do outro, porque ambos não têm espaço para cancelar. Então eu aí, de facto, quando estou a fazer distâncias muito pequenas, eu ia ter sinal em todo lado, em todos os detectores. Isso é verdade. Então, a pergunta é, se o vidro fosse muito longo, a nossa intuição é que o sinal não chega lá em baixo. Ok? Mas essa intuição é puramente devido à dispersão lateral da luz, não ao facto de ser profundo. Isto é, se eu tiver uma fibra óptica, tipo de 1 km, e for mesmo uma boa fibra óptica, eu envio o sinal e eu observo este efeito. E pode ser uma fibra óptica gigante, porque aí não está a perder luz para o lado. Portanto, essa ideia não é o facto, é tão longe que a luz vai ficando mais fraca ao descer. Não, é porque a luz vai espalhando para os lados e vai diluindo. Então, aí é só o efeito dessa diluição lateral. Quando é possível considerar um movimento como vertical, é verdade que é um efeito contraintuitivo, que vai aumentando o tamanho e o comportamento vai oscilando e não diminuindo. Isso acontece mesmo numa fibra óptica ou em interferómetros grandes, acontece este efeito de interferência. A pergunta agora foi, o que aconteceria se o B estivesse imediatamente dentro do vidro, aqui, certo? Aumentaria completamente a conta. Aí o que acontece é que se eu puser aqui um detector, o caminho entra, recebo aqui 96% das vezes. Ok? E recebo aqui 4%. É o equivalente na dupla fenda de pôr um detector. Se eu colocar um detector, aí estou a dizer qual a probabilidade de chegar aqui ou aqui. E depois de detectar, se eu quiser, posso reenviar de novo o fóton. Mas como detectei, mudei o resultado. Aí não importa o que está em baixo. Porque estou a colocar o detector aqui, não dá para passar. Ou chega ou não chega. Sim. Volta para... Havia mais uma pergunta aqui? Pode repetir? Sem experimento, como é que eu conseguia fazer o quê?
em função da espessura? Portanto, primeiro o que eu podia fazer eram os casos extremos. Interferência construtiva máxima e destrutiva máxima. E esses são os casos em que é fácil, é só os sinais. Os casos intermédios é mais difícil, porque tem uma seta assim, uma assim, não é? Então o tamanho é ideal, tenho de usar geometria para fazer a conta, mas é fácil fazer, é só tenho de ter cuidado que agora não está tudo na mesma direção, tenho de adicionar setas, mas eu sei adicionar setas, é só trigonometria, faço a conta com cuidado e obtenho uma curva sinusoidal. Muda. Sim. Porque é um experimento diferente. Estou a pôr um detector aqui em cima. Então estou a estudar a seta, não a seta. Estou a estudar quais são os caminhos que vão daqui até o detector. Porque agora o detector já não deixa fazer várias histórias alternativas. Portanto, já não é possível estudar todas as possibilidades. Porque está lá o detector, ou chega ou não chega. Certo? Porque a regra é, eu quero saber de A até C, estudo todos os caminhos de A até C. Adiciono todas as setas e vejo o tamanho final. Então, pôr o detector muda esse procedimento. Mais perguntas? Ok? É óbvio, podíamos fazer... Ok, tudo bem. Bem, vamos então agora passar para a segunda coisa que eu queria fazer hoje. Não devemos ter tempo para acabar a matemática de tudo do exemplo que eu quero fazer, mas dá para explicar o problema e vocês podem começar já a pensar antes da próxima aula. Mas antes disso, eu quero mencionar uma coisa. Eu posso enviar um fóton e existe não apenas espelhos e vidro, mas existe um filtro aqui que eu coloco, esqueci o nome em português, mas que é um material que deixa passar aqui 50% e reflete outros 50%. Ok? Eu posso pôr assim uma placa que passa metade e outra metade reflete. É mais ou menos como um vidro, mas em vez de ser tudo assim vertical, é uma parte passa e outra parte reflete. É como se fosse um espelho, não é? Que reflete assim, mas que deixa passar uma parte. Não estou a falar de polarizador, apenas deixa passar 50% ou 50% reflete, da luz, da intensidade da luz. Então o que isso significa? Significa que eu começo com a minha seta 1, ok? E vamos imaginar que a seta tem de ir horizontalmente, está numa fibra óptica ou assim. Mais uma vez estou a ignorar o espalhamento. E portanto ela chegaria aqui, antes, tem um dado tamanho, e tem tamanho 1, ok? Mas agora, depois de refletir, passou para aqui, metade passou para aqui. Então, aqui a seta tem tamanho 1 sobre raiz de 2 e aqui a seta tem tamanho 1 sobre raiz de 2. Aqui. Significa que se eu puser agora o motor aqui, metade das vezes toca aqui e metade das vezes tem um sinal aqui. Okay? Isso dá para fazer. Só colocar um vidro que reflete a arte, envio um fóton e tenho uma probabilidade de um meio de passar e uma probabilidade de um meio de chegar cá em cima. Ok? E este experimento até poderia ser... Ok. Vocês até podiam imaginar que mesmo em física clássica podia acontecer.
O fóton podia ter uma probabilidade de refletir, dependendo de onde acertou no material, e por vezes consegue passar. Isso não é nada. Este é menos surpreendente do que o que falamos até agora. Ok? O que só quero dizer é que isto existe. Existe uma tal. Existe. Agora quero falar de outra coisa. Portanto, existe isto, existe espelho, em que o fóton vai e reflete, e existe vidro. São três coisas que já vimos que existem. Ok. Então agora ok. Agora o que é que eu quero? Agora quero dizer assim. Vamos imaginar que temos uma bomba. Okay? E a bomba funciona assim. Esta bomba é uma caixa. E essa caixa tem uma entrada. Ok? E tem um tubo. Sai do. Tem assim aqui um tubo. Um buraquinho bem fininho. Ok? Onde eu posso enviar um fóton. Ou uma partícula qualquer, mas de luz, por exemplo, um fóton. Ok? Eu envio. O fóton vai aqui dentro. Está aqui dentro. E aqui no meio tem uma membrana. Aqui no meio tem uma membrana. Ok? E quando o fóton bate na membrana, pode ser uma célula fotográfica, quando bate lá, puff, a bomba explode. Ok? E portanto, o que acontece é que eu tenho a minha membrana, o fóton bate na membrana e o fóton bate lá e a bomba explode. Boom! Ok? Isto é a bomba. Agora, o que acontece é que a bomba pode estar estragada. Ok? Se a membrana está estragada, essa membrana tem, por exemplo, um buraco, não sei se consigo desenhar, mas está rasgada e dá para passar, o fóton vai, passa. Ok? E aí o que acontece? Nada. Isto é, o fóton entra por um lado, sai pelo outro lado. Você joga um fóton e ele sai por aqui.
Esta bomba é útil porque você põe ali ao fundo, dispara um laser, o laser entra no buraquinho e puff, explode a bomba à distância. Então, por isso tem este orifício. Okay? Mas se a bomba estiver estragada, liga e entra e sai pelo outro lado. E não acontece nada. Ok? E agora a ideia é, temos muitas bombas destas, estão assim aqui armazenadas, muitas bombas destas. Todas com o seu orifíciozito aqui. Ok? Então temos, por exemplo, tipo 100.000 bombas. Ok? Das quais, vamos dizer que 80.000 estão boas. $20.000 não. E eu quero selecionar algumas que estão boas. Eu quero aqui saber que tenho aqui algumas. Por exemplo, seleciono esta e esta, e em que digo que estas aqui estão boas. Pode confiar, estas vão explodir. Ok? Vamos fazer diferente, vamos dizer que 20.000 estão boas. Então vale a pena descobrir quais estão boas, senão temos 100.000, a maioria não funciona, é mau. E eu quero separar as que estão boas. Quero dizer, estas 1.000 estão boas de certeza. Okay? Então alguns alunos aqui, eu sei que estiveram aqui no ano passado, esses não podem participar nesta parte. Para os outros, então eu pergunto, o que é que eu posso fazer para saber se a bomba está boa ou não? Okay. Eu posso espreitar, não é? Ligo uma luz e espreito. Isso é má ideia. Não, eu espreito, puff, explode a bomba. Eu digo, esta estava boa. Okay. E agora? Isso não foi muito útil. Okay. Também posso testar uma e vir que o fóton passa por o outro lado e digo, esta está má. Ok, tudo bem, consigo separar algumas que estão má. Mas as que estão boas, explode a bomba. Como? Eu ponho uma na frente da outra, eu jogo o fóton, a primeira está estragada, a segunda está estragada, a outra está boa, explode a bomba. Também não ajudou, não separei a boa, explodi a boa. Ok? Qual foi a proposta? Fecho a caixa? Não dá. Não há truque assim de ouvir e assim. Imagine que dava para ouvir. Eu dizia, então abanamos a caixa e dá para ouvir. Até o próximo sábado. É possível? Não é credível. Usar uma luz monocromática, mais uma vez, mas se eu usar uma luz para ver se está boa ou não, eu tenho a bomba, uso uma luz, explode a bomba. Se eu estou aqui e envio um fóton, certo? O fóton bate na membrana, explode. Mas se eu ou envio ou não envio. Se não enviar, tudo bem. Mas se enviar um fóton para dentro do buraco, tem uma seta que vai rodando e vai explodir. Se você disser assim, eu vou fazer uma interferência destrutiva, de modo que quando está a entrar o fóton, não existe nenhum, a probabilidade de ter fóton aqui é zero. Mas se é zero, a probabilidade de ter fóton também não detecta. Também ok. É como dizer, coloco a caixa no escuro. Ok. Está no escuro, é boa ou não é boa? Não sabe. A membrana funciona dos dois lados, sim. Não, funciona dos dois lados. Eu posso jogar deste lado, também sai. E também explode do outro lado. Como? Se eu quebro todas as bombas, não estou a separar as bombas boas.
Né? Este é o objetivo. Né? E o importante é que são todas. As que eu separo estão todas boas. Okay? Espelho, coisa assim, não é má ideia. Mas exatamente como é que vamos usar o espelho é que é mais interessante. Ok? Sim. Sim. Uhum. Como? Tá, imagina colocar coisas aqui dentro, mexer lá dentro? Não, não pode. A bomba não pode pôr nada dentro da bomba. Mas como é que o espelho reflete dentro do buraco? Não tem espelho dentro do buraco. Quer colocar algo dentro do buraco, não pode mexer dentro da bomba. A luz reflete e entra no buraco da bomba? E aí explode a bomba. Se a bomba está boa, né? Se a partícula não tem, se a partícula interage com a membrana, explode a bomba. Se não interage, também não sabemos o que acontece. Não? Sim. Sim. A pergunta do calor. O calor é igual, porque o calor se olharmos e virmos calor, estamos a ver fótons no infravermelho. É a mesma coisa. Então, claro que se eu... sim, portanto é igual. Envio fóton no infravermelho, explode a bomba também. Então, a proposta é olhar por um lado, né, e ver se tem algo do outro lado. Mas se você está a fazer esse experimento, significa que está a deixar fótons entrarem no buraco do outro lado para chegarem até o seu olho. Senão não vê. Isso talvez não seja boa ideia, né? Então, você vai dizer, pego na bomba, vou apontar para ali, que está a vir luz, e vou espreitar. E a luz vem e puxa, explode a bomba. Também não é boa ideia. A luz da lua não é diferente da luz das pessoas. A luz da lua é bem igual à luz das pessoas. Não, não. A membrana, quando tem um buraco, a membrana está assim, ali destruída, mas perto da parede. Se você vê dentro do buraco, significa que está a enviar fóton para ver, ou está a receber fótons de um lado ou outro. Então, se a membrana estiver boa, vai explodir. Sopra, também está a criar... Se tiver membrana boa, é pior ainda que fóton, não é? Fóton é bem sensível. Se está a enviar partículas de ar lá para dentro, pior ainda. Também. Aí é? Então, eu agora vou dizer a solução. Ok? Chega ou querem tentar mais? Como? Portanto, como é que você se chama? O Maurício teve uma ideia. Se calhar, ele falou deste experimento por alguma razão, não é? Porque ele explicou, ele falou deste experimento e depois passou para a bomba. Talvez tenha a ver com isto aqui. Portanto, eu esqueci. Em inglês é beam splitter. Em português não sei, divisor, coisa assim. Não sei, não me lembro do nome.
Então a proposta é, vou colocar uma bomba aqui e uma aqui. Ok? Então, se as duas estiverem boas, você morre. Se uma estiver boa e a outra não estiver boa, você pode receber o sinal aqui, por exemplo, em cima. O buraco da outra estava vazio e recebeu o sinal. Sabe sobre esta ou não sabe? Sabe apenas que esta estava má. Pode jogar fora essa. Então, está no bom caminho, mas não funciona assim tão simples. Vamos então, vou dizer a solução. Sim. Vamos imaginar que estamos no vácuo, só temos fótons, estamos numa sala escura, fria, só temos luz para brincar e queremos ver se a bomba está boa ou não. Não há truques de aquecer, ouvir, abanar, ver a impressão digital, ver se alguém for lá destruir. Não é? Como? Não. O vidro não. Então, vamos imaginar assim. Vamos colocar aqui, vamos enviar fótons de A. Não vamos pôr bomba primeiro, porque é mais seguro. Então, primeiro sem bomba. E o que fazemos é, vamos colocar aqui um divisor que faz com que metade da luz vem por aqui e a outra metade reflete. Ok? Ok. Agora aqui vamos colocar um espelho. Aqui vamos colocar um espelho. E aqui vamos colocar outro fotodivisor. Ok? E esse fotodivisor vai ser tal que agora, mais uma vez, os fótons aqui podiam ou vir para aqui ou... Okay? E agora vamos escolher da seguinte forma. Vamos imaginar que eu quero ver os fótons que chegam aqui ou aqui. Então vamos ver. Como é que eles podem chegar aqui? Aqui tem dois caminhos. Tem este. E tem o outro, vou representar também amarelo, que é, ele continua e vem aqui, passa com uma probabilidade. Ok? Tudo bem. E aqui? Aqui tem este. Ou então, o que vem aqui e reflete aqui com uma probabilidade. Certo? Tudo bem. Então, reparem. Se eu pensar na seta amarela, e eu disse que a seta amarela aqui e aqui, o caminho ou vem por aqui ou vem por aqui. Então, a seta tem um tamanho aqui ou um tamanho aqui. E esse tamanho que tínhamos dito é que é 1 sobre raiz de 2. Metade passa, metade não passa. Ok? Tudo bem, isto é o que acontece quando eu jogo um fóton. Mas agora, estas duas setas continuam a rodar, rodam, chegam aqui e passam e vão para aqui ou para aqui. E portanto, aqui eu tenho duas setas que tenho de somar e aqui também. Certo? E então posso escolher estes fotomultiplicadores de modo que as duas setas acrescentam e somam aqui, e vou ter uma seta aqui que teria tamanho 1,
E aqui não tenho nada e tenho 0. Ou seja, eu tenho sempre 100% chega aqui e 0% chega aqui. Ok? Ou seja, escolhi de modo a ter interferência construtiva num caso e destrutiva no outro. Okay? Significa que quando eu jogo um fóton aqui, o que acontece é que chega aqui 100% das vezes. E se eu mexer um pouquinho esta distância e tudo, bom, aí começo a ouvir barulho aqui. Se eu não tiver cuidado, tenho de ter as distâncias bem calculadas. Movo um pouquinho ou faço, se estragar um pouquinho, começo a ouvir plim, plim, plim no outro detector. Mas o que eu vou fazer é, faço o meu experimento, envio 1 milhão de fótons e recebo 1 milhão de vezes aqui. Ok? E aí sei que está bem calibrado. O experimento está sempre a receber aqui. Concordam? Então, este é o meu, é o que eu vou, isto é a ideia principal, é o meu caso, é a minha base, se quiser. Okay? Agora, o que aconteceu é que como eu tive esta interferência, aqui tenho 1, por isso 100%, e aqui 0. Ok? Mas agora, o que acontece se eu puser aqui a mão? O que acontece se eu puser aqui a mão? Agora, o que acontece se eu colocar aqui a mão? Bom, a luz chega na minha mão ou vai por aqui? Pode, as duas coisas. Quantas vezes a luz chega na minha mão? 50%. Então 50% das vezes bate na minha mão. Outras 50% das vezes vai por aqui. Quando vai por aqui, chega ao multiplicador e metade vai para ali, metade vai para aqui. E agora, como a minha mão está aqui, não há interferência. Então metade vai para ali, metade vai para aqui. Ou seja, quando eu coloco a mão e jogo 1 milhão de fótons, metade não acontece nada, bate na minha mão. 250 mil toca ali em cima e 250 mil toca aqui embaixo. Ok? Agora imagina que a mão é a bomba. Porque a bomba, quando está a funcionar, é uma membrana que não deixa passar a luz. Ok? Então o que acontece? Eu agora vou... Portanto, vamos primeiro explicar... Deixem-me repetir, se eu colocar aqui a minha mão, né, eu coloco aqui uma mão, o que é que acontece? Né? Isto é uma mão. O que acontece é, na mão, o fóton bate na mão 50% das vezes. O fóton, as outras 50%, vai por aqui por cima. E quando chega aqui, chega ao fóton multiplicador, metade vai aqui, metade vai aqui. E então, 25% das vezes, chega até A, e 25% das vezes chega até B. Concorda? Agora, em vez de colocar a mão, colocamos a bomba aqui. Ok? Agora, em vez de mão, substitui mão por bomba. Ok? Agora é mais difícil de dizer qual é o histograma que acontece. Agora vamos ver o que acontece. O que é que acontece se a bomba estiver estragada? Se a bomba estiver estragada é como se não tivesse bomba, porque a luz só passa. Então, se a bomba está estragada, o sinal chega sempre a A. Porque é como se não houvesse bomba, há interferência e se chega sempre lá em cima.
Se a bomba estiver boa, o que é que acontece? Metade das vezes explode. Sinto muito. Metade das vezes explodiu. Metade das vezes chegou na minha mão. Mas na outra metade foi para cima. E quando foi para cima, metade das vezes chegou a A e metade chegou a B. Quando chegou a A, eu não sei. Porque podia a bomba estar boa. Se estivesse boa, chegava a A. Mas quando chega a B, tenho a certeza que estava lá uma bomba boa. Não. Se eu receber um sinal em B, se B fizer barulho, se B fizer plim, é porque a bomba estava boa. Não. Não. Ok? Portanto, vamos ver o que acontece. Ok? Bomba má. Bomba ruim. Bomba estragada. Bomba estragada. Quantas vezes explode? Bum! Está estragada, nunca explode. 0%. Não é? Está estragada, não pode explodir. Quantas vezes chega a A e quantas vezes chega a B, o fóton? A bomba é como se não estivesse lá. O fóton pode passar. Então é igual a não ter bomba. 100% chega a A e 0% chega a B. Primeiro vamos fazer bomba má. Já vou fazer a bomba boa. Deixa fazer primeiro a bomba estragada. Bomba estragada é como se não tivesse bomba. E aí, se não tem bomba, eu escolhi interferência de modo que as setas adicionam num caso, destroem no outro e por isso dá 1 e 0. Por isso 100% em A, 0 em B, era o que tinha antes sem bomba. Ok? Agora, bomba boa. Bomba boa, o que é que acontece? Eu agora, quando a bomba está boa, tenho 3 possibilidades. Ou o fóton chega aqui, ou chega aqui, ou chega aqui. Certo? E como é que eu estudo a probabilidade de ele chegar à bomba? Vejo as trajetórias possíveis, só tem uma. Vem daqui para aqui. E quando tem esta trajetória, qual o tamanho da seta? 1 sobre raiz de 2. Então, qual é a probabilidade de chegar à bomba? 50%. E sempre que chega, explode, como você está a dizer. Então, probabilidade de chegar à bomba, 50%, e quando chega, explode. Ou seja, quantas vezes eu tenho boom? 50%. Ok? Se não tenho boom, e se a bomba está boa, é porque o fóton está a escolher uma das outras trajetórias. E aí, quando escolhe, quando está a vir por aqui, metade vem por aqui, metade vem por aqui, então 25% chega a A, 25% chega a B. Então, 25% chega a A e a B chega 25%. Certo? Então você coloca uma bomba, joga um fóton e recebe um sinal em A. A bomba está boa ou está ruim? Não sabemos. Porque pode estar aqui ou pode estar aqui, não tenho a certeza. Mas se coloca a bomba, joga um fóton e recebe um sinal em B. A bomba está boa ou está estragada? Está boa. Ok? Então, não dá para separar todas as bolas. Muitas vão explodir no caminho. Mas tem muitas que eu consigo separar. Vamos ver quantas conseguimos separar, mais ou menos. Portanto, vamos ver. Nós tínhamos 100 mil, não é? 100 mil bombas. E 80 mil
estavam ruins e 20 mil boas. Ok? Então, vamos ver. Eu fiz o experimento, ok? E o que é que eu espero obter neste caso? Vamos tentar adivinhar mais ou menos o que é que obtemos. Ok? Quantas vezes é que explode? Bum! Quantas vezes explode? Um número, não em percentagem, em número. Mais ou menos, que número de bombas explode? 10 mil. Porque das 20 mil que são boas, metade explode. Então, mais ou menos, vai ter uma barra aqui, que vai ser mais ou menos 10 mil. Metade das boas vai explodir. Quantas vezes o sinal vai dar B? Quantas vezes vai dar B? Já ouvi 90 mil, 10 mil e 5 mil. Um está certo. Quem é que acha que é 10 mil? Quem é que acha que é 5 mil? É 5 mil, não é? Porque é 25% quando é boa. É um quarto das boas. Então, das boas, que são 20 mil, 5 mil nós conseguimos separar. E quantas vezes vai dar A? Quanto é que vai dar A? 85, é o resto. Todas as ruins, mais 5 mil das boas. Não é? Sempre que é ruim, chega a A e 5 mil. Então, em A, vai ser 85 mil. Ok? Portanto, eu vou e posso encher um caminhão com 5 mil bombas que estão boas de certeza. Ok? Portanto, estas 5 mil, sempre que eu ouvi o sinal plim em B, a bomba está boa. E eu não olhei, eu não enviei foto ou nada. Então, só para explicar, eu sei que a bomba está boa, porque eu disse assim, quando a bomba está ruim, isto cria duas oportunidades para a trajetória do elétron, e o elétron, como vai por dois caminhos, ou o fóton, como vai por dois caminhos ao mesmo tempo, e como tem duas possibilidades, elas cancelam. Então estou mesmo a usar a natureza da física quântica. E digo, se a bomba está boa, o fóton só tem uma possibilidade e não consegue cancelar e fazer interferência com ele mesmo. Então o fóton sabe se a bomba está boa ou não, mesmo sem tocar lá. E por vezes ele vai lá, mesmo assim. Mas outras vezes não vai. Mas ele sabe se está lá, se a bomba está boa ou não está boa. Okay? E este é o resultado. E estas 5 mil vezes que toca música aqui no B, eu sei que a bomba está boa. Ok? E estas 85 mil estão ruins? Algumas estão, outras não. Ok? Era possível fazer melhor? Exatamente. Como é que você se chama? Otávio? Como o Otávio está a dizer, porquê é que eu não pego nestas bombas e refaço o experimento? Posso. Ok? Mais algumas vão explodir, mas mais algumas vai tocar plim no B. E aí eu separo as que tocarem plim no B. E as outras que sobrarem, algumas ainda podem estar boas. Volto a repetir o experimento. Ok? E posso fazer o experimento várias vezes. E a questão é, no total, se eu fizer infinitas vezes, quantas bombas consigo separar? E a matemática usa mais uma vez aquelas séries infinitas, porque cada vez vou separando menos e menos e menos. E isso pode ficar como trabalho, e acho que hoje acabamos por aqui. E na próxima aula eu começo a dizer exatamente o que é que acontecia se eu agora repetisse o experimento várias vezes, que assim dá um pretexto para repetir esta explicação. Mas deixa-me pôr aqui, exercício.
como... A questão é como aumentar estes 5.000 repetindo o experimento. Então 5.000 passa para quanto? Quanto é que conseguimos? Ok? 6.000, 7.000. Claramente é menos do que 10.000, porque 10.000 já explodiram e portanto só sobraram 10.000. Até mais de 5.000, menos de 10.000. Mas qual exatamente é que conseguimos? Ok? Então calcular este valor, que eu sei que é menor do que 10.000, mas maior do que 5.000. Pode ser um exercício para fazer para a próxima vez. Ok? Ok, pode ficar apenas isto. Vocês já, os alunos interessados, como na última vez, podem também ficar para a tarde. O Lucas hoje vai voltar a dar mais uma aula. E então lá ele pode sugerir mais problemas para quem quiser. Okay. Pronto, até o próximo sábado então. Só uma pergunta ali, então, peraí. Faça uma pergunta no fim, é melhor. Só quero almoçar. Então, pronto. Quem quiser vir pode vir fazer perguntas.